Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 15, a partir do verso 22. Atos, capítulo 15, a partir do verso 22. Eu lerei do verso 15 até o verso de número 35, e essa será a porção que nós iremos expor nessa noite, pela graça do Senhor. Peço que então atentem, pois esta é a palavra do Senhor. Diz o texto: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vêm perturbando com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se ali em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez orar, pedir graça do Senhor. Bondoso Deus e Pai, pedimos a Tua graça, sim. A graça que incide, ó Deus, em nossas trevas, em nossa dureza, e quebranta, dissolve. A graça que desata o entendimento para entendermos, ó Deus, a Tua palavra. A graça que renova as nossas almas. Ó Senhor, pedimos isto, suplicamos, em nome de Jesus, que Tu sejas conosco, carentes do Senhor, e que o Senhor nos transforme, nos vigore. Essa é a nossa oração, ó Pai, ouve dos céus, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto nesta exposição como o Senhor Deus tem operado, o Espírito, o Senhor que havia descido ali em Atos 2, tem operado no meio da igreja, não apenas concernente às questões de igreja local, de como o povo se reunia num determinado local,
Mas com relação agora a uma questão que surgiu de alguns homens que chegaram de Jerusalém, ali à igreja de Antioquia, homens judaizantes, e eles não entendiam que Cristo era suficiente para a salvação. Eles diziam: se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Paulo e Barnabé viram isso. E eles perceberam o risco à unidade da igreja, o risco à paz da igreja. E eles foram rápidos em comprar essa questão, esta luta pelo nome do Senhor. E eles então foram direcionados pela igreja que está ali em Antioquia para Jerusalém, para um concílio maior, uma reunião maior, autoridades, onde estavam inclusive ali os apóstolos, para que eles ali decidissem sobre essa questão. E aqui está diante de nós o texto que acabamos de ler, depois do debate que ali houve. Um debate, um exame das Escrituras acerca dessa questão. Um debate pautado na Escritura. Qual foi a resposta depois de uma resolução? Qual foi a resposta enviada para aquela igreja? Como essas autoridades se portaram? É isso que nós vemos aqui. Que essas autoridades, elas devem buscar a unidade, a alegria e o encorajamento das ovelhas. Os irmãos, eles estavam tratando de coisa muito importante. Aquelas autoridades ali reunidas no chamado Concílio de Jerusalém, ou Presbitério de Jerusalém, alguns chamam assim também, estavam tratando de questões pastorais. E eles pensam naquilo que eles foram colocados para fazer, que eles devem funcionar, trabalhar para que a unidade, a alegria e o encorajamento das ovelhas seja promovido. São essas coisas que vemos aqui em dois momentos. Em primeiro lugar, as autoridades, elas buscam a unidade da igreja. Nós vemos isso do verso 22 até o verso 29. E em segundo lugar, essas autoridades buscam a alegria e o encorajamento das ovelhas, dos versos 30 a 35. Nós vemos que a igreja havia se reunido para ajudar, inclusive, nessa questão. E aqui há algo interessante, uma lição interessante antes de continuarmos o sermão. Como a nossa igreja, como a nossa vida cristã, ela não deve ser limitada apenas à vida de igreja local. Sim, é maravilhoso termos os nossos relacionamentos aqui. Sim, é bem verdade que a frequência com a qual nós nos vemos os irmãos na igreja local é muito maior e naturalmente nós vamos ter laços mais profundos, a grande maioria deles, com os irmãos que aqui estão. Mas nesse texto, irmãos, nesse contexto que estamos vendo, nós aprendemos que a vida cristã, ela não deve se limitar à vida da igreja local. Lembram? Os irmãos, eles foram acompanhando Paulo e Barnabé até que eles pegaram o transporte para irem. Eles pegaram a viagem para irem até Jerusalém. Quando nós falamos de reuniões de presbitério, reuniões que o presbitério está promovendo, a igreja precisa se animar também, para que possam conhecer os irmãos das outras igrejas do nosso presbitério e construir também laços. Ali perceber o que a graça de Deus tem feito na vida de outros irmãos que estão no mesmo presbitério que nós. Isso está relacionado com esse texto. Perceba então que nesse grande contexto, que aqui dividimos em partes, agora vemos como as autoridades, elas promovem, em primeiro lugar, a unidade da igreja, a unidade das ovelhas. Vamos ler a partir do verso número 22, que diz: então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Aqui nós vemos como a liderança daquela igreja era composta.
Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Nós já falamos disso, inclusive na última ocasião. Estavam ali, naquele concílio, presbíteros e apóstolos sentados. Uma liderança que em parte era transitória e em outra parte era permanente. Ali estava Paulo, ali estava Pedro, apóstolos que inclusive andaram com Cristo, ouviram do Mestre toda aquela doutrina, ouviram o sermão do monte, sentado naquele concílio. Ao lado deles estavam os presbíteros regentes e presbíteros docentes. Paulo depois vai ensinar, numa das últimas suas cartas, aqueles presbíteros que governam e especialmente aqueles que se afadigam na palavra. Ali estavam presbíteros sentados ao lado dos apóstolos e ambos tinham a mesma autoridade quando voltaram. Nós vemos uma liderança temporária, os apóstolos, porque de fato hoje não temos mais apóstolos. Eles cessaram, foram em número limitado, escolhido pelo próprio Senhor Jesus, mas nós vemos uma liderança contínua, permanente. É interessante, nós podemos saber que essa liderança é dessa forma, uma transitória e outra permanente, porque quando Paulo escreve a Tito e a Timóteo, ele diz a Tito, eu te deixei em Creta. Ele diz a Timóteo, quando eu estava indo para a Macedônia, eu te roguei que ficasse em Éfeso. Para quê? Para que constituísse presbíteros. Ele não diz constitua apóstolos e presbíteros. Ele diz constitua presbíteros. E Paulo dá instruções de como esses presbíteros deveriam ser reconhecidos pela igreja, lá em 1 Timóteo 3. Ora, então, assim sabemos que esta liderança, ela agora que deveria seguir atuando no meio da igreja, os presbíteros, e também aprendemos que da mesma maneira que apóstolos e presbíteros sentavam juntos naquele concílio, nesses dias, ministros, os presbíteros docentes, assim chamados, e presbíteros regentes, aqueles que geralmente são chamados de presbíteros, ambos têm a mesma autoridade. Não existe aquele que é o bispo maior, que governa inclusive sobre os presbíteros, eles são menores. Quando eles sentam-se para discutir questões da igreja, todos têm a mesma autoridade. É assim que funciona no presbitério. É assim que de fato Cristo, o cabeça da igreja, ele institui. Nós vemos aqui a liderança, essas autoridades que devem buscar a unidade da igreja. Aqui estão essas autoridades, em parte transitória e em parte permanente. Ora, meus irmãos, e eles é quem escrevem essa carta aqui, enviando Judas e Silas. Por que eles não enviam apenas Paulo e Barnabé? Ora, Paulo, aquele que labutou, o apóstolo, de quem temos mais cartas registradas na Escritura. Barnabé, o filho da exortação, quem apresentou Paulo aos apóstolos e testemunhou da obra de Deus na vida de Paulo. Por que eles não viam apenas Paulo e Barnabé? Aqui há um princípio, irmãos, daquilo que chamamos de princípio de que se questiona aquele que está envolvido na causa. O princípio da suspeição. Ora, Paulo e Barnabé estavam fazendo parte daquela questão e eles levaram ela ao concílio. Era justo que outros também fossem com eles, para que não parecesse ao concílio que eles estavam tomando parte de Barnabé e Saulo. Veja a sabedoria desses homens. Judas e Silas são escolhidos também. E então, perceba que pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, mas não somente aos apóstolos e presbíteros. Veja no texto, pareceu bem também a toda a igreja. E aqui nós vemos como são as questões de decisão no meio da igreja. Nem todas as questões são tomadas e decididas pelos presbíteros na igreja.
Há questões que também são trazidas às ovelhas em assembleias, como, por exemplo, a compra de um terreno. Convoca-se uma assembleia e a assembleia vota. Assim aconteceu. Esses homens foram escolhidos não só com os presbíteros e apóstolos, mas também com toda a igreja. Perceba aqui o princípio de equilíbrio de governo na igreja do Senhor. Não há uma pessoa que diz é assim, não há um papa ou um bispo dizendo as coisas são dessa forma e ninguém se questiona aquilo que ele diz. Há uma pluralidade governando, presbíteros, eles representam a igreja, mas não apenas eles decidem as coisas no meio da igreja, há questões mais sensíveis à vida da igreja que a comunidade também participa, voltando. Perceba aqui então, meus irmãos, a unidade, tudo isso mostra a unidade no meio da igreja. Então veja, nós vemos não somente a unidade aqui, mas também a unidade na proteção. Nós vemos não apenas a unidade na autoridade, mas a unidade na proteção. Veja o que diz a carta que eles deveriam enviar. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Saulo. Perceba, eles agora estão mostrando a unidade na proteção. Quando as autoridades se preocupam e promovem a unidade das ovelhas, a unidade da igreja, eles também manifestam a unidade na proteção delas. E esta carta mostra isso. Como esses irmãos estavam preocupados com a proteção das ovelhas e disseram, alguns saíram de entre nós, sim, é verdade. O texto no início disse que os indivíduos desceram da Judéia, lá em Atos 15:1. E eles tomaram ciência que eles saíram dali, de Jerusalém, infelizmente. E eles dizem, alguns saíram de entre nós. Eles eram judaizantes. E diz o texto, eles saíram sem nenhuma autorização. Sim, as coisas na igreja do Senhor, elas não funcionam sem ordem. Aqueles que falam publicamente, eles não devem falar pelo que eles pensam. Eles devem ser autorizados a falar pelas autoridades que Cristo já instituiu no meio da sua igreja. E aqui nós vemos os apóstolos mostrando esse princípio. Eles saíram sem nenhuma autorização de nossa. Em outras palavras, nem mesmo o Senhor da igreja, Cristo, nos autorizou a fazer isso. E eles saíram para transtornar. Eles os têm perturbado com palavras, estão transtornando a vossa alma. Nós sabemos como funcionam aqueles que começam a minar a mente e o coração das pessoas com palavras. No início, parece coisa pequena, mas aquilo vai durando dias e meses. Isso vai perturbando a alma, isso vai mexendo com a paz, isso vai mexendo com a consciência. Esses homens eram malignos, eles eram judaizantes, eles eram falsos irmãos, como vimos lá em Gálatas, Paulo dizendo. E eles transtornaram. A ideia aqui é como um mar revolto, um mar sujo. Eles transtornaram, eles reviraram, eles tiraram a paz daqueles irmãos. Eles estavam aflitos. E por que eles estavam aflitos? Por que eles estavam aflitos? Porque eles causaram grande violência na consciência daqueles irmãos. Eles exigiam alguma coisa que não era ordenado na Escritura. Vocês têm que se circuncidar.
senão não serão salvos. Aqueles irmãos gentios não tinham circuncisão. E o coração deles estava verdadeiramente decidido a seguir a Cristo e a se unir à igreja. Como agora está o coração dessas pessoas? Cristo não é o meu Senhor porque eu não tenho circuncisão. Eles transtornaram e eles violentaram a consciência dos irmãos. Ora, Tiago então aconselhou antes que não houvesse perturbação de nenhum dos lados. Agora a igreja estava composta de judeus e de gentios. Havia judeus ali, por um lado, judeus que perturbavam a paz e não eram irmãos de fato, verdadeiramente, eram falsos irmãos que se infiltraram no meio da igreja, mas haviam judeus convertidos verdadeiramente e gentios. E Tiago então aconselha que nenhum dos dois grupos se perturbem. Tiago diz, no verso 19, já passamos por ele: não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Eles estão então dizendo, ora, nem mesmo coloquemos essa questão de circuncisão na carta. Deixe, não se perturbem os gentios. Não se force a consciência deles. Ora, meus irmãos, isso não se aplica. E falando aqui, inclusive, até mesmo dos judeus, como eles também não deveriam perturbar, dos gentios, como deveriam perturbar os judeus. Essa questão de consciência, ela não se aplica àquilo que a Escritura não ordena. Perceba, nós temos dois grupos. Um não deveria ser perturbado porque não tinha circuncisão. O outro não deveria ser perturbado porque ainda guardava alguns costumes do Antigo Testamento, que em si mesmo não eram pecaminosos. Não comer carne com sangue. Nós já vimos isso na última ocasião. E a carta vem dizendo, se abstenham disso. Os gentios talvez pulassem, perguntando, mas por que nós não podemos fazer algo que a Bíblia não me proíbe fazer? Aliás, por que nós temos que nos abster de algo que a Bíblia não me proíbe me abster? Mas a carta diz, vos abstenhais. E a ideia é que eles deveriam fazer isso quando estivessem na presença de irmãos judeus, de consciência mais fraca. Ora, meus irmãos, isso não se aplica a questões que a Bíblia proíbe. Isso se aplica a questões de consciência e que devemos ter paciência. Perceba então como aqui há uma preocupação com a unidade da igreja. Mas esses irmãos, não apenas eles estão preocupados com a unidade na autoridade. Esses irmãos não apenas estão preocupados com a paz quando enviam essa carta. Perceba que continua o texto. E aqui ele nos mostra como o Espírito Santo age naquela decisão. No verso 28 diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. As decisões da igreja não funcionam com homens que são como robôs. Eles têm que pensar, eles têm que ponderar, refletir, orar. É interessante no registro da Assembleia de Westminster que grande parte daquela reunião foi marcada por oração. Inclusive, alguns debates, era suspensa a sessão para que se orasse, pedindo a orientação do Espírito, talvez até mesmo pedindo que acalmassem os ânimos, porque eles precisavam refletir. Pareceu bem não só ao Espírito Santo, mas também a nós. É isso que diz a carta. E aqui nós vemos, meus irmãos, como eles não são arrogantes, mas eles se submetem à vontade do Espírito. E também estão mostrando a autoridade que eles têm, dada pelo próprio Cristo.
pareceu bem não só ao Espírito, mas a nós não vos impor. Perceba, eles estão dizendo, nós estamos impondo algo, porque nós temos autoridade de Cristo. É verdade que os concílios erram, e eles têm errado, diz a nossa confissão de fé. É interessante, num concílio, dizendo isso de concílios. Isso não é paradoxal, isso não é contraditório. Isso não é para que nós desprezemos os concílios e as decisões da igreja, mas isso é para que nós usemos uma peneira, que é a própria Escritura, para ouvirmos as decisões da igreja. Para nós sabermos se as decisões, elas pareceram bem, não só aos homens que ali estavam governando, mas também ao Espírito. Como essa decisão. E aqui está a carta dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo. E também a nós. E quando os concílios, eles decidem coisas que não são bíblicas, a igreja, ela não é obrigada a se sujeitar às suas resoluções, às suas decisões. Não significa que teremos agora um grupo de revolucionários e de militantes no meio da igreja para desrespeitar as autoridades, mas significa que muito respeitosamente podemos e devemos dizer, não nos submeteremos, porque Cristo está sendo afrontado e Ele é o cabeça da igreja. Aqui nós vemos como funciona o concílio. E perceba, aqui há uma instrução para que eles se submetam por amor fraternal à questão de consciência. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 14. Nós já lemos 1 Coríntios 8 na última ocasião. Mas em Romanos 14, abra a sua Bíblia agora. Nós lemos uma parte na liturgia. E veja o que o apóstolo Paulo diz no verso número 15, se por causa de comida. Antes disso, no verso 14, no capítulo 14, no início, ele diz, acolher ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É interessante aqui um ponto. Ainda que Paulo vai dizer depois que o nosso comportamento ele deve ser irênico, ou seja, ele deve ser apaziguador, pacífico, não deve ser um comportamento de criar contendas no meio da igreja, para com os que são fracos na fé. Perceba a forma com que Paulo se refere a todo tempo a esse irmão que precisa ser mais amado. Ele diz, ele é o débil na fé. Isso implica em que ele precisa crescer na fé. Isso implica, ele deve ser amado, mas ele é o fraco na fé. Ele precisa se desenvolver. Não se reúnam com eles para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, outro quer o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. E quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E aqui ele traz mais uma das questões que eram levantadas pelos judaizantes, as questões de calendário. Um faz diferença entre dia e dia, e o outro julga iguais a todos os dias. Ele não está aqui falando do dia do Senhor, ele está lembrando dos outros dias, vários dias na antiga aliança, que de fato tinham várias e várias festas. Todos aqueles calendários, eles passaram. Mas alguns ainda dentro da igreja, irmãos, ainda estavam apegados, porque foram criados nisso. Um faz diferença entre dia a dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. E Paulo então diz, na segunda porção do capítulo, ele disse, por causa de comida, uma outra questão que os judaizantes traziam, o teu irmão se entristece e já não anda segundo o amor fraternal.
por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Perceba como Paulo, ele é duro para com aqueles que são impacientes, com alguns irmãos que precisam ter mais amor e cuidado. E ele depois diz aquele versículo aqui, que é chave em todo o capítulo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A sua religião ou a sua vida cristã é comida? É bebida? São essas coisas? E você então irá fazer perecer aquele a favor de quem Cristo morreu por causa de comida? Perceba como essas questões, irmãos, elas são sérias no meio da igreja. Como Paulo e os apóstolos exigiam aqui amor fraternal. E o que é interessante, veja que ele diz, ainda que ele diz no final, é bom, no verso 21, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Perceba que ele está falando de coisas que são permitidas pela Escritura, não são proibidas por ela. Inclusive nós falamos disso pela manhã no sermão de Gênesis. Quando Noé plantou a sua vinha, colheu as uvas e fez vinho. E ali era de fato vinho, tanto era que ele realmente, passando do limite sem bebedouro, era vinho semelhante ao que temos hoje. Mas perceba que isso não é proibido na Escritura. Paulo até mesmo diz, é bom não comer carne, nem beber vinho, para que, uma vez que isso vai fazer tropeçar o meu irmão. E só uma coisa pode nos fazer abrir mão de algo que eu posso e de que Cristo não me proíbe por causa do meu irmão. Essa coisa é o amor fraternal. E é isso que está sendo exigido. Essa é a preocupação nesta carta. As autoridades estão buscando a unidade da igreja. Eu posso beber vinho, eu posso comer tal comida, mas quando eu estiver com meu irmão, se isso traz confusão na mente dele, a mesma coisa as comidas que eram usadas em sacrifício para ídolo, depois ficavam ali vendidas nas feiras. Naqueles dias não havia problema que alguém comprasse aquela comida, levasse para casa e comesse, mas se o meu irmão me visse comprando aquela comida que eu sei que vem de algum ritual, eu não vou fazê-lo na frente dele. Ora, eu sei que Cristo não me proíbe de fazer isso, mas por causa da obra de Cristo na vida desse irmão, eu não vou fazer. A carta diz, vos abstenhais de fazer isso. Isso não lhe proíbe de fazer uso separado, na ausência do irmão, mas isso lhe proíbe de trazer confusão à mente dele. Ora, irmãos, veja a preocupação com a unidade, então, da igreja, nesta carta que foi escrita, e esta era uma carta inspirada, porque está registrada aqui em Atos. Mas em segundo lugar, nós vemos as autoridades buscando e promovendo a alegria e o encorajamento das ovelhas. Veja o que diz aqui no verso número 30, voltando para o nosso texto. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Naqueles dias não havia a oportunidade de um irmão colocar ali a câmera no fundo daquele recinto, que fosse lida a carta e gravasse.
Não havia YouTube, não havia um celular para gravar o que iria ler a carta. Ali estavam todos para ouvir aquela leitura. Imagine você o coração daqueles irmãos que ouviram: olha, vocês não podem ser salvos se não foram circuncidados. Em outras palavras, vocês não podem fazer parte da igreja se não forem circuncidados, e nem mesmo ter o reino dos céus. Vocês não entram aqui sem circuncisão. O concílio então se reuniu, dias passaram, não sabemos quantos, e agora chega um homem do presbitério para trazer uma mensagem. O que eles vão falar? Perceba a atenção, como aqueles irmãos estavam atentos e desejosos por aquilo que iria ser falado. Nenhuma vírgula iria ser perdida pelo ouvido deles quando a carta fosse lida. Mas tem um detalhe, meus irmãos: essa carta era a própria palavra de Deus, porque está registrada em Atos 15. Como nós precisamos valorizar mais, não só a pregação, que é de fato o que há de mais especial no culto, mas até mesmo a palavra de Deus lida, que hoje nós temos registrada. Cada um tem a sua Bíblia aqui, até mesmo no celular. Aqueles irmãos não tinham isso. Eles dependiam do ouvido. Mas aquelas coisas eram tão importantes e essenciais para a vida deles, que eles estavam todos atentos. Com suas famílias, com seus filhos, a igreja estava reunida. Isso nos lembra, inclusive, quando Neemias ou Esdras leu a carta diante do povo. Aliás, leu a lei diante do povo. O povo ficou ali ouvindo. E o coração do povo, então, estava ali sendo remexido pela palavra lida. Eles ouviam com apreço. Perceba, então, que agora a carta, esses homens chegam enviados, e agora sim, eles estão autorizados pelos presbitérios, pelo presbitério, pelo concílio, diferente daqueles que desceram da Judéia e não estavam autorizados, dizendo: vocês têm que se circuncidar. Agora eles estão autorizados pelas autoridades de Cristo. Eles leem a carta. Ora, irmãos, não podia ser qualquer homem que lesse essa carta. Vocês esforcem-se mais para imaginar a cena. Era uma questão sensível da igreja. A carta seria lida e talvez perguntas surgissem, questionamentos. Talvez um irmão que não recebesse bem e precisasse ser tratado. Não poderia ser qualquer homem que lesse essa carta. Quem foi escolhido para ler essa carta? O texto já nos disse antes. Judas, chamado Barsabás, e Silas, que depois vai seguir com Paulo. Eles eram profetas. Paulo e Barnabé você já conhece. E Judas, um profeta, e Silas, além de profeta, foi ele que que escreveu a carta, a primeira carta de Pedro. Isso está lá em 1 de Pedro 5,12. Silas, que também é chamado de Silvano, é o mesmo nome. Homens notáveis, diz o texto, entre os irmãos, porque eles então tinham experiência e conteúdo bíblico para não somente ler a carta, mas também tratar e responder questões. Perceba o cuidado agora com a alegria e o conforto e o encorajamento daqueles irmãos que esse concílio está tendo. E então agora eles ouvem a carta. E diz o texto que quando a carta foi lida, eles sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido.
Eles se alegraram e eles também foram encorajados. É isso que está no texto. O conforto aqui é um encorajamento. E não é isso exatamente o que a palavra de Deus causa? Nós lemos no Salmo 19. A palavra de Deus, ela causa alegria em nosso coração. Ela causa conforto em nosso coração. Ela nos dá tranquilidade de consciência. Que sabemos que estamos andando no caminho que agrada ao Senhor. É isso que é causado no coração daqueles irmãos. E agora eles recebem a notícia de que não irão ficar fora da igreja. Eles recebem a notícia que estão sendo abraçados pela igreja. Abraçados e não excluídos, preteridos. Ora, eles ficam ali por algum tempo. Judas, quem vai voltar em paz para Jerusalém. Silas permanece um tempo. Paulo e Barnabé já eram conhecidos daquela igreja em Antioquia, e eles estão ali exercendo o seu ofício, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O texto então nos sinaliza, irmãos, mas nós temos aplicações diante desse texto. Em primeiro lugar, o falso ensino, ele tira a paz da igreja. Por mais atraente que ele seja, por mais aparente alegria que ele possa causar, por mais entretenimento que ele possa oferecer, se ele é um falso ensino, se Cristo não entregou isso à sua igreja, ele irá, se não no momento, depois de algum tempo, talvez até depois de anos, ele irá tirar a paz da igreja. Ele irá causar danos às famílias. Talvez na geração seguinte isso virá a se mostrar. Mas o fato é que o falso ensino, ele tira a paz da igreja. Não confiemos em nosso coração. A palavra diz, ele é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. O falso ensino, a heresia, ele causa exatamente o oposto. Ele não traz alegria e nem encorajamento, ele traz terror de consciência. E ele traz tristeza e abatimento. E meus irmãos, como nós temos visto isto no meio da igreja do Senhor. Até mesmo algumas, depois de um tempo, elas tomam característica por causa do efeito do falso ensino, porque a palavra ela não tem um centro no culto. Com o tempo, algumas tomam a característica não mais da igreja de Cristo, mas de uma falsa igreja. Como nós temos visto isso? E pessoas fracas, pessoas em grande tristeza, porque foi tirado o ensino de Cristo. Como nós temos presenciado isso nos nossos dias. O falso ensino é paralisante, ele traz terror e abatimento, mas a palavra de Cristo, ela traz alegria e encorajamento. Em segundo lugar, ainda ligado a essa aplicação, perceba a necessidade de você se debruçar e meditar mais na palavra do Senhor. Você está encorajado? Você tem vivido firmemente? Ou você tem vivido dias em que são dias nublados, os seus passos não são firmes, você tem medo? Perceba, se é assim que tu tens vivido, você precisa se debruçar mais na palavra, porque é dela que vem o encorajamento de nossa alma. É dali que o Espírito nos encoraja. E em terceiro e último lugar, perceba como aqui nós vemos a característica das decisões das autoridades da igreja. Elas colocam um jugo suave
sobre os irmãos. O texto nos diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Pareceu bem a nós não trazer sobre vocês um peso terrível sobre os ombros de vocês, sobre a alma de vocês. Pareceu bem a nós não colocar um peso que oprima os seus pulmões, de respirarem aliviados, de louvarem a Deus, ainda sabendo que são pecadores. Não, nós não queremos colocar um peso para oprimir a mente de vocês, nem o pulmão espiritual de vocês. Nós queremos colocar exatamente e nada mais do que o jugo de Cristo. Ele diz: tomai o meu jugo, que é o meu fardo, que é leve, é suave. E é exatamente, e nem 1 grama a mais, este jugo que as autoridades de Cristo devem colocar sobre os ombros dos irmãos, para que eles vivam com alegria e coragem a vida de Jesus. Mas por outro lado, irmãos, e aqui está um detalhe que talvez tenha passado desapercebido diante dos vossos olhos. Há um jugo que é colocado. Ele é leve e suave, mas existe um jugo. Existe uma responsabilidade. A ideia de jugo, não pense aqui numa coisa negativa, mas no sentido de um peso de responsabilidade. Quando recebemos a notícia que queremos ser pais, vem um peso sobre os nossos ombros, não é verdade? Esse peso não é ruim, mas nós sentimos esse peso. Da mesma maneira, um jugo é colocado sobre o coração, sobre a consciência desses irmãos. E nós vamos aqui ter um cuidado. Esse jugo é suave, mas ele é colocado sobre a consciência. Existe uma obediência que as ovelhas devem aos oficiais. E especialmente, nós vimos aqui a nível de concílio, né? Mas especialmente no contexto local. Nós devemos ter cuidado para que não fujamos de um jugo terrível que autoridades, infelizmente, no meio da igreja colocam sobre os corações e mentes dos irmãos, criando um ambiente tenebroso na igreja local. Nós não devemos receber esse jugo. Mas fugindo desse extremo, não podemos esquecer que há um jugo que Cristo coloca sobre nós. E por vezes, alguns que fogem de autoridades que são tiranas, até mesmo sem perceber, elas não querem ter sobre si alguém que as acompanhe, que as lidere e as governe. E elas vão para outro extremo. Elas não querem até mesmo nem mesmo o jugo que Cristo nos dá. Perceba que as duas coisas são extremistas, mas há um jugo suave, uma responsabilidade, sim. Esses irmãos tinham responsabilidades. E aqui nós vemos na carta: vocês devem se abster disso, dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Há ordens colocadas que eles deveriam obedecer. Nada mais daquilo que Cristo exige de nós. E eu termino então com o texto de Hebreus 3,17, onde o autor dos Hebreus diz: obedecei a vossos pastores. E pastores, lembrem, não significa aqui apenas o ministro, mas os presbíteros também, eles também são pastores. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ora, meus irmãos, como esse texto nos ensina e coloca o pingo nos is, como as autoridades devem funcionar no meio da igreja. Elas devem promover a unidade no meio da igreja.
E elas devem promover a paz, a alegria e o encorajamento. Elas estão colocadas por Cristo, aquele que subiu aos céus, mas ainda continua governando e pastoreando o coração das suas ovelhas, por quem ele morreu. Não foi o ministro nem os presbíteros que morreram pelas almas, mas Cristo, e é ele quem governa. Que ele nos abençoe. Amém.